essa quarta vigília da noite, eles compararam como os guardas romanos daquela época. Eles trabalhavam por turno. Então, cada um tirava um turno, e esses turnos eles eram separados de 3 em 3 horas. Ou seja, um guarda, um turno, tirava de 6 às 9, outro turno tirava de 9 à meia-noite, outro turno tirava de meia-noite a 3 da manhã, e a quarta vigília da noite era de 3 da manhã às 6 da manhã. Então, essa quarta vigília da noite já era 6 da manhã. Já estava, o sol já estava raiando, o sol já estava saindo, né? E ali, Jesus, né? Ele fala aqui, na quarta vigília da noite, foi ter com eles andando por sobre as águas, né? E aí, a gente vê os discípulos, ao verem-o no andar sobre as águas, ficaram aterrorizados. Eles ficaram com medo, irmãos. Olha o medo entrando aí já nos discípulos. Eles ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma. Agora vocês veem, irmãos, esses discípulos, eles andavam com Jesus já em algum tempo, né? Eles já viviam com Jesus já há algum tempo. E agora eles tiveram medo de Jesus. Eles não sabiam, eles nunca tinham visto. Eles já tinham visto Jesus fazer vários milagres. Porém, andar sobre a água, eles nunca tinham visto. Nem Jesus, nem qualquer uma outra pessoa. Era algo novo para aqueles homens. Então, eles ficaram com medo quando ele viu uma pessoa ir andando em cima da água. A Bíblia fala que eles ficaram aterrorizados. E eles pensaram o quê? Que era um fantasma. Isso não é normal. Nós nunca vimos Jesus andar sobre as águas. Nós já vimos Jesus ressuscitar mortos, nós já vimos Jesus fazer grandes milagres. Mas andar sobre as águas, eles não tinham visto Jesus. Né? E aí eles falaram, exclamaram, é um fantasma. E tomado de quê? De medo. Olha o medo aí, irmão. Eles ficaram com medo a ponto de gritar. Eles gritaram quando eles tiveram medo. Né? A Bíblia fala, e ficaram com medo e gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Né? E aí um apóstolo que nós conhecemos muito bem, que era destacado de todos, né, o apóstolo Pedro, ele ficou meio que indeciso. Mas se é o Senhor mesmo, manda ir ter contigo, Jesus. Me dá uma prova que é o Senhor. E Jesus, aqui, né, no capítulo 29, né? E ele lhes disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Irmãos, agora vocês vejam bem. Esses homens andavam com Jesus, mas já não tinham visto Jesus fazer esse milagre, andar sobre as águas. Ao ponto que quando eles viram aquela pessoa andando, eles tiveram medo, gritaram, ficaram aterrorizados, acharam que Jesus era um fantasma. Agora eles estavam dentro do barco. Nós imaginamos que aquela tempestade ali estava assolando o barco, né? Aquele mar estava as ondas muito fortes. E agora Jesus manda Pedro andar sobre as águas. Pedro, qual era o melhor? Era ele ficar dentro do barco ou ele cair na água, andar sobre a água? Era melhor ficar dentro do barco, num conforto, onde ele estava. Mas aí ele reconheceu. Aqui ele está reconhecendo que realmente era Jesus que estava falando com ele. Nesse momento, quando Jesus fala, vem ter comigo, ele reconheceu realmente agora que era a voz do Senhor. E ao ponto dele deixar o quê? O seu conforto. Ele, de repente, estava deitado em algum canto do barco, ali num conforto, porque a tempestade estava muito grande. Mas ele fez o quê? Ele saiu e andou sobre as águas. Né? Ele andou sobre as águas. Ou seja, ele agora reconhece que realmente era o mestre que estava chamando. Não era um fantasma como primeiro eles acharam que era. Mas sim, era a voz de Cristo, era a voz de Jesus. Né? E a Bíblia continua no verso 30, diz assim, reparando, porém, na força do vento, teve medo. Olha o medo mais uma vez aí. Né? Ele desceu, confiou, sabia que era Jesus que estava chamando, mas ele desviou o olhar. Ele desviou o olhar. Ele foi reparar no quê? Na força da tempestade, na força do vento. Né? E diz assim, teve medo. E começando a submergir, a afundar, né? E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor.
Mais uma vez, ele viu que quem estava ali era o próprio Deus, era Jesus, né? Mas ele, na hora que Jesus chamou, vem ter comigo, ele desceu e começou a caminhar. Só que ele desviou o olhar. Quantas vezes nós não desviamos o olhar de Cristo? Quantas vezes no dia, eu, irmãos, e você, não desviamos o nosso olhar? Que nós possamos, como igreja, estarmos com o olhar fixo na cruz do Calvário. Olhar sempre para o alto, olhar para a figura de Cristo Jesus. E colocar Ele na nossa frente, nunca do lado, sempre na frente, para que Ele possa estar nos guiando, para que Ele possa estar nos mostrando o caminho que nós devemos andar. Porque como Pedro, um discípulo que andava com Cristo, ele desviou o olhar, irmão. Se ele desce e vai olhando para Cristo, com os olhos fixos na pessoa do Senhor Jesus, ele não afundaria, ele não submergia. Mas aqui fala que ele desviou o olhar para ver o vento, a força do vento, a força daquela tempestade, e aí ele começou a submergir, começou a afundar. E no verso 31 continua dizendo: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhes disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro, não só Pedro, mas todos os discípulos ali duvidaram. Obrigado, filha. Primeiro que quem estava falando com ele era Jesus, né? Depois ele reconheceu a voz do mestre e desceu, saiu do seu conforto e andou sobre as águas. Depois ele desviou o seu olhar da pessoa do Senhor. Foi quando ele submergiu. E agora Jesus estende a mão e fala para ele: homem de pequena fé. Quantas vezes, irmãos, nós estamos no fundo do poço? Quantas vezes nós estamos passando pelo vale da sombra da morte? Jesus estende a mão e nos levanta e nos coloca de pé outra vez, para que a gente possa andar junto com Ele. Que nós possamos, nesta noite, estarmos com esse pensamento de termos um olhar fixo na pessoa de Cristo. Nunca desviar o olhar. Nunca desviar o nosso olhar para a tempestade que vem na nossa vida. Mas confiar. Acreditar que o Jesus que chamou para que Pedro andasse sobre as águas é o mesmo Jesus que me chama hoje para servir a Ele. Amém? É o mesmo Cristo que nos chama para andar junto com Ele, passando pelas dificuldades desse mundo, sofrendo essa doença que está assolando. Muitos já pegaram várias vezes, já saíram de uma, já pegaram novamente, né? Ontem o pastor estava pregando na minha igreja, e o pastor do Desbravador, Jair, até o pastor Adriano, ele pregou lá ontem. E ele falou que já pegou 2 vezes, né? Já pegou a Covid por 2 vezes, né? Então, e a gente vê que, em meio a esse Covid, em meio a tudo isso que está acontecendo, que nunca, irmãos, que nunca, nós como cristãos, como os adventistas do 7º dia, venhamos desviar o nosso olhar, mas que possamos estar com o nosso olhar fixo na pessoa do Senhor Jesus. Amém? E o verso continua dizendo o seguinte, verso 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Quando eles subiram, quando Jesus estende a mão para Pedro, que eles subiram para o barco, acabou a tempestade. Acabou aquela ventania que fez com que Pedro desviasse o seu olhar de Cristo Jesus. E as coisas voltou a ser o que estava, suave, tranquila. Por quê? Porque a presença do Senhor estava novamente com os discípulos. Jesus estava no barco. Hoje, passamos por dificuldades na nossa vida, momentos difíceis, que muitas das vezes nós duvidamos que Jesus está conosco. Irmãos, Jesus, Ele está sempre no nosso barco, sempre junto com a gente, aonde quer que nós estejamos. Nunca venhamos pensar que quando estivermos passando por momentos difíceis na nossa vida, por tempestade, igual esses discípulos passaram, que Jesus nos abandona. Jesus está no barco junto da gente, nos protegendo. E para finalizar, ele diz aqui no verso 33, né? E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém?
que nós possamos, nesta noite, em todos os dias da nossa vida, temos a certeza de que servimos o verdadeiro Filho de Deus, que servimos o verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que esta igreja aqui, ela foi implantada neste bairro, não foi por um acaso, irmãos, não foi. Ela foi implantada neste bairro para que ela possa ser uma luz dentro deste bairro, para que ela possa ser uma luz para essas pessoas que não conhecem Cristo Jesus ainda. E que nós, como irmãos, como os filhos de Deus, possamos estar com as mangas arregaçadas para fazer esse trabalho que Deus confiou para mim e para você. Que Deus nos abençoe nessa noite. Vamos louvar o hino, eu tô esquecido aqui do número, mas é Fé à Vitória. 261, né, Jailton? Obrigado. Para que possamos estarmos encerrando o culto desta noite. Já as trevas vêm depressa batalhar, e contra os inimigos vim sair a combater. A nossa fé vitória é, ao mundo irá vencer. Fé vitória, sempre tem poder. Fé, vitória, ao mundo irá vencer. Sob a bandeira que pra nós é o santo amor de Deus, trilhemos o caminho aqui que leva para o céu. Os santos crentes pela fé venceram Satanás. A nossa fé vitória é, a todos traz a paz. Fé vitória, sim, fé sempre tem poder. Aquele que viver na fé, justiça alcançará. Um novo nome há de ter, perdão receberá. Assim, bem firmes pela fé, unidos em amor, nós venceremos com poder que vem do Salvador. Fé, vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé, vitória, ao mundo irá vencer. Amém. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado pela mensagem que o Senhor nos deu nesta noite. Uma mensagem curta, mas foi de proveito para a nossa vida espiritual. Que neste momento, Deus, o Senhor nos conduz até os nossos lares, na Tua santa presença. Nos dá uma semana, Deus, para nós é desconhecida, mas o Senhor conhece. Então, que o Senhor possa nos conduzir nos Teus caminhos. Que o Senhor possa, meu Deus, tomar conta da nossa vida para que possamos atentar, para que não possamos desviar o olhar do Senhor, mas olhar sempre por alto, olhar para a cruz do Calvário e seguir os seus passos rumo a Canaã celestial. Ser com esta igreja da Brisa, ser com a liderança desta igreja, meu Deus, toma conta de cada um dos teus filhos que reside,
da membresia desta igreja, que faz parte do corpo desta igreja. Toma conta de todos, ó Deus. Que juntos, ó Deus, nós possamos pregar o Evangelho e esperar pela tua volta, para que naquele grande dia, meu Deus, possamos estar do lado direito do Senhor, para subirmos juntos para a mansão celestial. Perdoa os nossos pecados, nos leva na tua companhia, nos dá uma noite abençoada por ti, em nome de Jesus. Amém, Pai. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me